O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque veio João até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Eis uma voz a clamar: Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos, um pouquinho? Irmão, você sabe que cada homilia Deus fala com a gente tem que se segurar em nós mesmos, porque a gente cai, viu? Olha só, essa homilia de hoje, nesta terça-feira do tempo do Advento, o Senhor fala forte com você e fala forte comigo também, que sou um padre. Primeiro vamos entender 2 coisas aqui importantes. Uma, um pouquinho da história, porque você precisa entender a história e eu também. E a outra, aí vem na gente, aí dói, hein? Aí dói, preste atenção. Primeiro povo escolhido, qual foi de todas as nações o povo que Deus se revelou? O povo de Israel. O povo de Israel, o povo judeu. No primeiro momento o povo hebraico, os hebreus, que depois de Jacó se transformou, por causa das 12 tribos de Jacó, se transformou no povo de Israel. Então Deus se revela primeiro a este povo. Ponto. Só que existia pessoas no mundo inteiro. Não, mas primeiro Deus se revela a este povo, tem que ficar bem claro. Deus não escolheu nenhum outro, não escolheu os chineses, nem os japoneses, nem os asiáticos, os africanos, os americanos, nada. Escolheu o povo de Israel. E ali Deus se revela como o Deus verdadeiro, o Deus do milagre, o Deus dos exércitos. Ponto. Dito isto, este povo começa a andar errado. Todo mundo já ouviu isso, ao ir nas missas, ao ler a Bíblia. O povo se perde, o povo é corrompido, o povo é levado também nessa velha ilusão, que Deus
eu preparo a minha vida fazendo Deus na minha medida. A vida é minha, eu sei o que é melhor para mim. Bom, o povo se perdeu. Esse mesmo povo foi escravo de grandes impérios, assírios, babilônicos. Esse mesmo povo que tinha feito o maior templo do mundo, chamada uma das 7 maravilhas do mundo, na antiguidade, o templo de Salomão. Mas como esse povo viveu longe da verdade de Deus, ele foi escravo por uma outra nação estrangeira, que tinha uma outra divindade e não o nosso Deus, e esse povo ficou escravo, se perdeu, se misturou com outra cultura, com outro tipo de espiritualidades, que não é a de Deus. O povo se corrompeu, o templo foi destruído. Aí, lá em Êxodo, capítulo 3, a gente está falando aqui desde domingo dessa passagem bíblica. Deus, ao ver essa corrupção no meio desse povo escolhido, Deus então ele promete que Ele mesmo vai vir, ele usa um termo gramatical para a gente entender a nossa linguagem, Ele vai descer, Ele mesmo vai colocar uma nova lei, porque aquela lei de Moisés, aqueles 613 preceitos, não adiantava para nada para o povo se perdeu. Então Deus falou, eu vou colocar uma nova lei, e esta vai ser impressa, vai ficar grudada no coração deste povo. Qual? O povo de Israel. Esse povo corrompido. Bom, os profetas todos, os patriarcas todos foram preparando esse grande momento da vinda de Deus no meio do povo, para erguer o povo a ter a vida de Deus novamente. Muito bem, aí esse domingo, o Senhor deu o último profeta do Antigo Testamento, já preparando a vinda desse Deus que prometeu. João Batista, o último profeta de todos, o maior do ventre de uma mulher, abrindo o caminho para que Deus viesse, e veio. Aí Jesus aparece, é batizado. Jesus, no primeiro momento, ele começa a fazer exatamente isso: erguer o povo de Israel. Primeiramente, não chegou em nós não, hein? Tudo isso, os milagres de Jesus, as curas de Jesus, ok? As multiplicações de pães, peixes, tudo para quê? Porque Deus chegou no nosso meio. E vocês lembram o que foi dito nesse domingo agora? Jesus ainda disse assim, porque João, ele questionou, será que és tu mesmo que deveria vir, ou nós devemos aguardar um outro? E aí Jesus mostra os milagres para os discípulos de João, bonitinho. Depois vai lá e fala, manda um recado para João, eu faço cura assim, 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 assim. E diga para João isso aqui também, felizes aqueles que não se escandalizarem. Vamos agora traduzir. Feliz aquele que não se escandalizar nos tempos difíceis da tua vida e permanecer fiel. É isso que ele disse. Então fala para João que a salvação não é exatamente tirar o momento difícil da vida do ser humano aqui, do povo de Israel. Não. Mas para que o povo de Israel, ao passar pelo crivo, pelo caminho de cruz, de sofrimento, que ele não blasfeme, que ele não critique, que ele não questione a Deus, porque Deus está preparando um novo coração movido no Espírito Santo. Ponto. Dito isso, Jesus não pediu ainda para ir para os pagãos, para também anunciar a eles. Ele proibiu aos discípulos, no primeiro momento. Não, ide primeiro à casa de Israel. Primeiro, quem precisa se converter é esse povo que caiu no erro. Bom, depois, com a morte de Cristo, Cristo muda todo o critério dele, na paixão dele. Jesus morre, ressuscita.
A partir do momento que Jesus ressuscita, Ele abre agora um novo horizonte. Não somente mais para o povo de Israel, o primeiro povo escolhido, não mais. Ali começa agora a abertura de um novo mar, de uma nova etapa para a igreja. Claro que Deus também veio para que todos os povos sejam salvos, mas primeiro é o povo de Israel. Mas o povo de Israel ainda se fechou para o próprio Filho de Deus. Um ou outro se converteu ao cristianismo, dos judeus, do povo antigo de Israel. Paulo era um deles, veio para o cristianismo, e muitos outros judeus se converteram, mas não todos, a maioria não. Com a morte e a ressurreição de Cristo, atenção, ali começa, depois do Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo, aí Cristo, Ele envia os discípulos dele para ir além dos muros de Israel. Agora ide por todo o mundo, pregai a minha vida, o Evangelho, pregai essa verdade para todos os povos. Veja, não é mais somente o povo de Israel. E batizai a toda criatura, índiozinho, africaninho, asiatiquinho, sul-americaninho, norte-americaninho, centro da América, todos. Batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos tenham a minha vida. Veja que coisa linda. Aí você vem no Evangelho de hoje. Aí Jesus está fazendo uma parábola sobre exatamente tudo que eu acabei de falar. O que vos parece? Falou para quem? Para os judeus, duros, que estava vendo Jesus fazer tudo o que foi visto, milagres, cura, ressuscitou a filha de Jairo, lá, tudo, e os homens não dobravam o coração deles. Aí ele vai lá e faz essa parábola aqui. Que vos parece, homens? O homem tinha 2 filhos, e vai contando, dois filhos. Aí ele já está colocando aqui a questão, primeiro filho e segundo filho. Ele vai colocar 2 realidades que ele fez até chegar na gente. O primeiro, ele fez um convite. Ide hoje. Nunca tire essa palavrinha hoje. Ide hoje na minha vinha e vai lá plantá-la. Vai trabalhar, filho. O filho primeiro falou, não vou não. Mas foi. Quem é este? Nós, que estávamos perdidos, que nós não éramos o povo de Israel, nós não somos o povo judeu, esse chamado primeiro momento, não vou, nem acredito em Deus, não quero saber, é pagão, mas depois foi, mas calma lá que tudo isso é bonito e poético ainda, vai chegar em você. E deu o exemplo do segundo, e chegou também o outro filho e disse, filho, vai hoje, trabalhar na minha vinha. Tá bom, pai, eu vou, mas não foi. Quem? O povo judeu. Então Jesus, ele mexe com os judeus, e os judeus pegavam tudo isso e entendiam que Jesus estava falando, viu? Eles ficavam doidos, porque ele falava, você está se passando por Deus. Eles não acreditavam que Jesus é Deus, porque esses homens estavam com o coração duro, e sabia que estava falando dele. Olha, judeus, povo meu igual a mim, vós não acreditastes que hoje Deus desceu e está no meio de vós, mas outros que estavam fora do chamado primeiro, eles acreditarão primeiro que vós. E foi isso que aconteceu. Com Pentecostes, os discípulos foram para toda parte do mundo, e ali começou a trazer milhares e milhares de pessoas de todos os 4 cantos da terra, até chegar na gente. Olha que coisa maravilhosa. Dito isto, agora vai chegar em você. Agora não é lado bom não. Bom, nós somos então chamados agora a nova igreja, o novo povo de Israel. Novo porque somos cristãos, nós não somos judeus, nós somos aquele povo
né, pagão espalhado pela terra, que Cristo falou para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizai a todas as criaturas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Somos nós. Cá estamos. Só que isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E essa mesma parábola agora cabe ao próprio povo de Israel, novinho, cristão, que somos nós hoje. E ele faz uma parábola igual, que vai chatear muitas pessoas, não todas. Ele vai dizer quem é este primeiro filho e quem é esse segundo filho. Vamos no segundo, a maioria de nós. O Senhor está chamando pelo batismo, que você já recebeu como cristão, como eu recebi como padre, que também é cristão, que sou, igual a vocês. O chamamento de hoje se abrir para a graça e para a vida de Cristo, não a minha, a vida de Cristo. E no meu batismo e na minha confirmação do crisma, eu disse sim, eu vou. Mas será que nós estamos indo? Será que nós estamos trabalhando nesta vinha de Cristo com o Espírito dele? Com a marca dele? Com a filiação de Deus que nós temos pelo batismo? Estamos mesmo, irmãos? Estamos vivendo hoje a vontade de Deus como casados, como solteiros, como padres, como jovens, como crianças, como idosos? Estamos vivendo hoje, nesse tempo tão difícil para todos nós. Estamos dando testemunho de Cristo nesta ocasião? Estamos realmente deixando a santa vontade de Deus acontecer no episódio de domingo? Será que nós não estamos também? Não, eu não estou me escandalizando com aquilo que Cristo faz na minha vida. Eu não reclamo de nada. Quando eu perco, está tudo bem, eu ainda dou graças a Deus. Quando eu não tenho mais aquilo que eu tinha antes, que era bom, eu não reclamo não, eu falo: Senhor, seja feita a tua vontade. Será que hoje nós estamos vivendo essa vida? Pois eu digo para vocês que a maioria de nós não. Nós dizemos sim, com palavras, nós dizemos rezando, vindo na missa: sim, Senhor, eu vou na tua vinha. Mas na prática do dia a dia, nós não estamos trabalhando com o Espírito do Senhor. E aqui eu quero fazer um adendo. Vamos pegar um exemplo muito fresquinho de algumas horas. Monsenhor Jonas Abib. Esse homem também, um dia desejou ser padre e Deus o fez padre. Nos primeiros anos do seu sacerdócio, testemunho dele, vamos lembrar aqui, ele falou assim: eu era um padre como toda a maioria dos padres, vindo da congregação de Dom Bosco, salesianos. Eu fazia o meu trivial de padre, trivial, aquilo que eu tinha que fazer, para trabalhar com os jovens. Mas ele falava que ele era o quê? Ele era um padre durão. Ele não tinha muito essa coisa de carisma, nada, até que ele começou a ficar doente. E nessa que ele ficou doente, umas irmãs, um pessoal foi rezar por ele. E nessa oração que fizeram uma oração carismática nele. Ou seja, uma oração no êxtase do Espírito. Carismática e êxtase do Espírito é a mesma coisa. Não é batismo no Espírito. A gente usa o termo batismo no Espírito, mas o correto não é falar batismo. O batismo eu recebi no dia que eu nasci para Deus, quando a minha mãe e o meu pai me levaram e chamaram um padrinho. Esse foi o dia do meu batismo. Agora, todos os demais, toda outra ação do Espírito Santo, chama-se êxtase no Espírito. Êxtase, está na Bíblia. Esses êxtases estão em vários momentos bíblicos. Bom, mas voltemos aqui. Rezaram por ele. Ele não sentiu nada. Imagina o padre vai lá, faz uma oração na Senhora no poder, e xaralabacanda, e xandaralá, tira a palavra, aí você olha assim e fala: que bacana, obrigado, tchau. A pessoa foi embora, parecia que nada tinha acontecido, parecia que eu respeito você e tal. Só que a vida dele ali chegou nesse evangelho.
O hoje de Deus, como padre, como padre, sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo, ungido do Senhor, mudou. Ele começou a sentir uma vontade de ler a Bíblia. Ele comia a Bíblia num sentido de interesse, de estudo, como ele nunca teve. Logo depois da oração que fizeram sobre ele, no êxtase do Espírito, ele começou a devorar página por página da Sagrada Escritura, estudar versículo por versículo. O que aconteceu com esse homem? Ele literalmente recebeu uma vida no Espírito de tal maneira que ele passou a ser esse primeiro filho, que no primeiro momento tinha dito, eu não vou, e foi. E olha o que aconteceu depois que esse homem se deixou guiar, ser levado, consumido pelo Espírito Santo. Olha o que esse homem fez. Estou dando um exemplo, eu poderia falar exemplos de leigos, que tem muitos leigos santos, mas eu estou pegando o exemplo porque ele acabou de fazer a Páscoa para o céu dele, ontem, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, e nós temos aqui também exaltando, junto com Santa Luzia, a Virgem Mãe, e a pessoa também do Monsenhor Jonas Abib, que se deixou conduzir pela santa vontade do nosso Deus. O batismo dele, ele permitiu florescer. Olha o que aconteceu. Esse homem começou a acreditar em coisas que humanamente eram impossíveis. Se transformou de um homem que acreditou e investiu numa das maiores comunicações da Igreja Católica do mundo, que até hoje é a Canção Nova. Passou a comprar uma TV que eles não tinham nem dinheiro. Até lembrou timidamente o que a gente fez aqui nessa paróquia aqui. Nós não tínhamos condições de construir uma igreja nesse porte, porque nós não tínhamos condições financeiras. Mas porque o povo acreditou, junto com esse padre aqui, que não estou me comparando com o Monsenhor Jonas de jeito nenhum. E olha o que Deus fez para todos nós. E ele, na pessoa do Monsenhor, Deus agiu grandemente. Olha quantas vocações sacerdotais surgiram depois que este homem, Jonas Abib, padre, depois Monsenhor Jonas, o que esse homem abriu o mar no nome de Jesus, fazendo casais quererem viver santidade. Gente, aqui em São Paulo, aqui no interior, o padre fala São Paulo, estou falando de interior tudo. Nós nunca na década de 70 ouvimos falar de grupo de oração carismática, não tinha, pois ele entrou, claro, junto com o padre Eduardo também entrou, mas eu estou falando do Monsenhor, e começou a trazer aqui uma espiritualidade bombástica, que começou nos interiores de São Paulo, e foi nas décadas de 80, 90, até chegar aqui na capital. Foi fácil? Não. Um homem que quando disse sim para o hoje de Deus, ele passa pelo crivo da cruz, todos, como Santa Luzia passou. Olha o martírio de Santa Luzia. Por quê? Porque ela viveu o hoje de Deus, e ela não abriu mão, ela acreditou até o fim. Ela foi consumida pela história e a vida de Cristo Jesus nela, ela morreu para ela. E o Monsenhor morreu naquele dia que ele estava lá. Eu não sei se agora a doença dele era aquela tuberculose, o que é que ele tinha. Ele era gago também, ele falou. E que a partir daquela oração, com aquele êxtase no Espírito, com aquele batismo que ele recebeu, ele nasceu como um novo sacerdote, como um novo cristão, onde o batismo que ele recebeu lá dos pais, agora estava florescendo. Então, irmãos, para que nós, e eu também, padre, olhando para exemplos do Santo Evangelho, porque é Cristo que faz essa obra, como fez na vida de Santa Luzia, portadora da luz de Cristo, do Espírito Santo, e o Monsenhor Jonas Abib, que está aí, uma primeira comunidade de vida carismática aprovada pelo Vaticano.
Quem diria? Hoje tem filhos espirituais em todos os cantos da terra. A Canção Nova está. Depois, já há muito tempo, ele ficou doentinho, ele saiu de cena. Aí você pode até dizer, mas quando eu estava fulano, era diferente. Diferente. Mas esse homem deixou um legado. E as profecias desse homem? Muitas já aconteceram, outras estamos saboreando. E eu sou um filho também dessa espiritualidade dele, mesmo sendo um padre da Arquidiocese de São Paulo, com muito orgulho, porque foi lá que a profecia disse: o Senhor te chama como sacerdote na capital de São Paulo. Lá eu escutei. Ele orou por mim no quarto dele. Isso é uma coisa que eu vou levar como relíquia para a minha história, para o meu túmulo um dia, para ver se Deus me permite um dia encontrar com ele no céu. Eu tive a honra de entrar no quarto onde esse homem dormia, e ali eu e ele, sentei numa cadeira, ele impôs a estola de padre dele, ele fez uma profecia, que hoje, vocês estão vendo esse padre aqui falar. Eu era leigo. E ele profetizou, com uma oração maravilhosa que ele fez. Eu saí chorando, que ali Deus estava colocando o Espírito Santo, como de Elias, em mim para um sacerdócio que estava chegando. Esse homem profetizou o que hoje Deus me fez como padre. Esse profeta chamado Jonas Abib, ele profetizou em grandes pregações dele, está todas arquivadas, e eu tenho quase todas dele. Profecias da nova era que chegou, desse tempo das ideologias, irmãos, que chegou, do tempo de arrebentar com as famílias, que já chegou, com as pestes que já chegaram, e ainda profetizou coisas que ainda já estão para acontecer. Por isso que eu e outros padres e outros leigos e outros homens e mulheres que ali também bebeu, quando chega nesse tempo difícil que nós estamos passando, eu estou sempre dizendo: irmãos, segura em Deus e mais ninguém, porque como ele dizia, porque está na Bíblia o que ele disse tudo aquilo que está na palavra: aqueles que preservarem a sua vida no Senhor, no hoje de Deus, serão o resto, como na primeira leitura de hoje em Sofonias, o Senhor escolheu um resto, no meio de uma multidão, para glorificar o reino de Deus. Então são o que? Uma minoria, que nos tempos terríveis de hoje, vão testemunhar que Cristo está mais vivo do que nunca. Não será a maioria da igreja católica, não. E isso é muito triste, irmãos, porque o Senhor continua te chamando hoje. Só que primeiro nós estamos dando a mesma resposta daqueles irmãos judeus: eu me casei agora nasceu meu filho, agora eu estou fazendo um curso, agora que eu estou num momento diferente da minha vida, agora eu preciso primeiro arrumar o meu apartamento, eu agora estou começando um emprego diferente, primeiro isso. E a gente vai dizendo não, não e não, com o batismo de Cristo, hein? Por isso que muitas famílias estão sucumbindo hoje, com as pestes, com as ideologias de gênero, com vários pensamentos suicidas, com o ataque de brigar um com o outro. Está aí a resposta, irmãos. Mas será um grupo pequenininho, que está dando um grande testemunho do hoje, vem trabalhar. Ou seja, o que é vem trabalhar na minha vida? É uma maneira figurada, poética, para dizer: hoje eu estarei nesta casa, hoje permita ir quebrando e diminuindo e esvaziando de você. Isso exige de nós uma mudança. O milagre não vai cair do céu,
Por isso que ele está falando, felizes aqueles que não se escandalizarem por causa de mim. O milagre acontece quando eu me esvazio de mim, é uma minoria. O caminho a porta da perdição é larga, gigante, mas a porta que leva à salvação de Cristo, essa que o Pai falou que um dia ele desceria, é estreita, e poucos, um restinho, Sofonias falou, é que passará. Eu estou falando isso para mim que sou um sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus tenha piedade de todos nós, porque hoje nós não estamos vivendo como homens no fogo do Espírito Santo, não, irmãos. Nós estamos vivendo como homens acovardados, levados pela maré das ideologias desse mundo, e fingindo que somos de Deus. Cuidado, irmãos, porque essa água imunda do hálito de Satanás atingiu a porta da nossa casa. Veja lá em Mateus capítulo 7, São Mateus capítulo 7, nós estamos construindo a nossa casa, ou nas forças da gente, que o mundo exalta, faça a tua vontade, o mundo exalta isso, nós estamos construindo a nossa vida, o nosso caminhar assim, e aí quando vem, atenção, a palavra em Mateus 7, o que significa chuvas fortes e ventos fortes? O ataque das ideologias de Satanás, da ilusão dele. Todos vão passar por esse crivo, o restinho santo e a maioria que não quer nem saber de viver a vida de Cristo. Todos passarão pela pandemia, todos passarão por uma ideologia mudada, de famílias mudadas, de um mundo difícil, indiferente a Deus. Mas olha só, aquele que colocou as suas estacas, a sua vida no coração do nosso Senhor Jesus Cristo, toda essa tempestade do maligno não joga esta casa no chão. Santa Luzia, Monsenhor Jonas Abib. E se alguém disser aqui, mas você viu como é que ele ficou no fim da vida dele? Eu vi mais do que isso, eu vi o Papa São João Paulo II ficar babando. E nós aqui declaramos que o São João Paulo II, naquele estado físico dele, ele foi mais do que vencedor. E o Monsenhor Jonas Abib, já há muito tempo fora de cena, com aquele câncer tomado todinho no corpo dele, inchado, ele foi mais do que vencedor. Por quê? Porque ele não se escandalizou nos dias maus que atingiu a casa física dele, ou tudo aquilo que atingiu na vida dele. Ele nunca disse, por que, meu Senhor? Por que eu? Mas ele sempre disse, Deus é maior, seja feita a sua santa vontade. Por isso, eu creio também, como muitos, que ele está no céu também hoje. Então, irmãos, para mim, que sou um sacerdote, como ele, Monsenhor é um título dado aos trabalhos a um sacerdote, um sacerdote que é padre. Tem sacerdotes que são bispos, tem sacerdotes que têm títulos, cônegos e monsenhores. Ele recebeu o título de monsenhor por todos os trabalhos e feitos maravilhosos que ele fez. Então veja, qual é o ensinamento de hoje de Deus para você com essa leitura? Deus chama você hoje. Qual é o seu juízo de decisão? Eu vou. Esse eu vou, cheio de padres falam, como eu também, eu vou. Mas será que eu estou fazendo? Será que eu estou indo? Leigos, irmãos, está aqui, tantos entre nós, estamos aqui. Mas será que nós estamos indo na santa vontade de Deus, principalmente na hora da prova? Veja, eu não disse na minha homilia que o Senhor, eu ia explicar duas vertentes, uma histórica e importante a gente entender, o povo judeu e o povo cristão. Dito isso, eu falei, agora vai começar a doer na gente, só para o povo cristão.
Porque isso serve para mim. Eu, quando vou pedir que Deus me dê o Espírito para falar, eu falo para o povo e para mim também. Aqui, dói em mim, como está doendo talvez é você que está em casa, você que está aqui, que me faz pensar e repensar. Quando eu sou contrariado, eu sou muitas vezes o primeiro a ficar choramingando. Eu fico talvez batendo na minha mesa, dizendo, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Veja, mas quando Ele pede para a gente hoje entrar na vida dEle, Ele está pedindo para homens que têm o Espírito Santo. Um Espírito Santo que esteja sendo movido. Porque quem tem o Espírito Santo guardadinho, tampadinho, fechadinho na gavetinha, não vai aguentar não. Vai chorar e vai dar péssimos testemunhos nesse mundo aqui. Por isso que eu estou pedindo piedade a Deus. Tem piedade de nós, Senhor, e do mundo inteiro. Tem piedade de mim e do mundo inteiro, de mim. Hoje nós estamos falando, dando exemplo, né? A gente quando a gente quer exaltar alguém, a gente quer exaltar as pessoas, a maioria de nós, a gente exalta quando a gente não ouve falar nada da vida pessoal daquela pessoa, que não venha denegrir o que eu imagino daquela pessoa. Pode ser quem for. Mas se alguém chegar a pegar um ídolo, um cantor, um jogador de futebol, seja lá quem for, e falar, mas você sabe que ele fez isso? Você sabe que ele negou isso? Você sabe que ele não fez isso? A gente vai, então eu não gosto mais dele não. Não gosto mais dele não. Jesus está chamando você hoje, bravinha. Que respostinha de homens, filhos de Adão. Nós, muitas vezes, padres, estamos dando, e vocês leigos também. Quer dizer então que você só vai curtir um ídolo da música, da arte, do futebol, se ele não tiver nenhum problema moral, ou ético, ou seja lá que for? Eu não te conheço, meu irmão. Porque Jesus, se Ele olhasse para a gente, com o olhar que a gente faz com o outro, ai, não, meu irmão, eu posso não me identificar com a arte daquele cantor, daquele jogador de futebol. Eu tenho o direito de não curtir, mas eu não tenho direito, como verdadeiro filho de Deus, falar, eu não gosto dele porque ele não fez isso, não fez aquilo na vida pessoal dele. Que isso? Desculpa, eu tenho que falar isso para todos, inclusive para mim. Aí descobri que ele não é a favor da igreja. Mas ele canta muito bem. Ele canta muito bem. Parabéns. Que maravilha, que dom maravilhoso essa mulher tem para cantar. Este homem tem. Olha como toca, olha como canta, olha que voz. Ah, mas ele é contra o cristianismo. Ah, meu irmão, mas e eu? Sou contra o quê? Pensa em você. A gente olha com binóculo a vida do outro toda hora. Estes não são aqueles que Jesus pediu para ir para a vinha dele hoje. Quando ele fala para ir hoje na vida dele, é você, para olhar. Você tem que pegar um binóculo e olhar dentro de você, olhar bem dentro de você, ou como mulher, ou como padre, ou como homem, ou como jovem. Olha, mas olha tudo. Olha como é que você era antes, como é que você vê o outro, como é que você vê a mulher que trai, como é que você vê a colega que trabalha com você que é gay, quando você olha para o outro que é homossexual, como é que você vê um cara que rouba na tua frente, como que você sente nessa hora? Você. Aí vem aquela palavrinha que nenhum de nós queremos ouvir: hipócritas. Lembra que Jesus falou para Nicodemos há uns 4, 5 domingos atrás? 6. Quando todo mundo estava escandalizado, quando Jesus falou: Nicodemos, hoje quero fazer refeição na tua casa. O povo de Israel não suportava Nicodemos. Não, Zaqueu, pequenininho, eu falei errado, é Zaqueu o nome. Zaqueu, desce depressa. O povo já fez assim: opa,
Ele está exaltando, porque se está elogiando, eu preciso fazer, é porque está gostando dele. Como pode gostar de alguém que fala mal de Jesus? Que vive essa vida? Como? E aí Jesus, percebendo o coração endurecido desse povo como o nosso, ele disse o quê? Este filho, esse Zaqueuzinho aí, também é filho de Abraão, e Deus também veio para salvar ele, viu? Irmãozinho, irmãzinha, como Deus mexe com a gente, comigo Ele mexe, eu não sei com vocês. Eu saio daqui torto, com as minhas próprias homilias, que não são minhas, é dele. Eu, padre, saio torto daqui, porque quando eu olho dentro de mim, eu falo, você é um nojento, você é um nojento, cara. Que moral você tem de falar gosto ou não gosto? Por isso que a gente faz Deus na nossa medida, por isso que a gente vai buscar Deus na nossa religião católica, já querendo que Ele nos dê aquilo que eu desejo. Egoístas nós somos, doentes. Não percebes, irmãos? Quem é que precisa do remédio? Sou eu. O Senhor escolheu um resto para testemunhá-lo no meio da multidão. Que Deus permita que eu e você sejamos esse restinho no mundo, irmãos. Mas o hoje de Deus tem que prevalecer na tua vida e na minha também. Vamos parar com tanta hipocrisia. É hipocrisia. Não brinque com a fé. Não brinque com a fé. Você viu que não manda recado para ninguém no momento que Deus manda o anjo chamar. Por isso que eu digo para vocês, eu sou muito espancado, porque deixo Deus falar desse jeito comigo e com vocês. Falei hoje na rádio, o diabo ele tem tanto ódio de que um homem, um leigo, um padre, seja lá quem for, que ora no poder, como ele tem ódio, raiva. Ele quer destruir quem usa a palavra, porque pela palavra Deus pode libertar um homem e uma mulher da mentira de Satanás. O diabo tem muito ódio de mim. E padres como eu e como outros, e leigos também, que ousam falar a verdade de Cristo. Então, irmãos, nessa noite dessa terça-feira, glorifiquemos esse Deus e falamos, Senhor, eu sou esse segundo homem que diz, eu vou, mas não fui ainda. Tenha misericórdia de mim, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Termino aqui. Lembra? Quando Jesus olha para aquela figueira plantada no caminho, ele falou, bom, chegou o tempo de dar figo. Ele chega lá e olha e ele fala, mas como é que pode? Nós estamos no tempo de dar figo, não tem nenhum figozinho aqui. Mas que coisa, e ela é bonita, hein, a danada, mas não tem nenhum figo. Aí vem alguém e fala assim, Senhor, espera um pouquinho, só mais um pouquinho. Isso me lembra até uma voz feminina, de uma mulher imaculada. Deixa a gente dar uma cavadinha do lado, dar uma adubada, jogar ali sabe, aquelas coisinhas assim, fertilizante na terra ao lado. Daqui a um ano o senhor volta, daqui a um tempinho o senhor volta, tá? Quem sabe quando o senhor voltar, o senhor vai encontrar uns frutinhos, uns figão, uns figos bonitos. Dá um tempinho. Filho, eis aí a tua mãe. Maria está dizendo, filho, segura o teu braço. Espera um pouquinho. Vai que hoje nessa homilia, aquela mulher, aquele homem, este padre, eu, começa a viver o teu hoje, um esvaziamento dele, não reclamar, orar mais, joelho no chão. Talvez ele aproveite esse Natal, mais um pouquinho, e ele poderá dar frutos como Santa Luzia, como Monsenhor Jonas Abib e tantos outros.
E quando o Senhor chamar, o Senhor vai ver os frutos que eles deram. Oh, meu irmão, minha irmã. Que Santa Luzia interceda por mim. Interceda por vocês também. Esse é o tempo novo da igreja. Esse é o tempo da vinha. É o tempo da vinha do Senhor. Com pestes, com o Brasil numa interrogação do que será para frente. Não sei. Só sei de uma coisa. Qual? Esta homilia tem que ser vivida na minha vida hoje. O que vai acontecer não me interessa. Eu não posso pegar um binóculo e ficar olhando. O que esse governo vai fazer, hein? Minha espada já está aqui. Não. O que este governo está fazendo, hein? Porque o machado já está na mão do Senhor e a mãe está segurando. Quando é que vais dar fruto? Sabe, irmãos, eu não estou nem um pouco preocupado. No dia que eu falei isso pela primeira vez aqui, um monte de gente que me seguia ficou decepcionado comigo. Porque estava então, pode militar para lá, para cá, pode dormir e fazer. Gente, eu respeito tudo. Mas como padre, eu tenho que falar, Ele é o tudo. Pega quem quer. Pega quem quer, quem não quer. Vou falar que nem aquela mulher, quando o nome dela é Roberta, que canta aquela música, vai com Deus. Como é que é? É Roberta Miranda? Vai com Deus. Seja feliz, se você entender. Glória a Deus, talvez Deus use essa coisa arada toda aí para... Pode ser, mas eu estou apontando é para Ele. O meu acampamento tem que ser nele. O gastar é nele. É o hoje da minha vida, é para Ele. Eu não posso ficar pensando no amanhã. Eu tenho que acreditar que o amanhã está nele, e isso confere na minha vida. Vai depender de mim, abrindo meu coração do seu, do nosso. Aí teremos uma vida nova, teremos uma terra nova, teremos um céu novo, teremos um Brasil novo. É isso que Jesus está falando, irmãos. Que me importa? Alguns deixaram de te seguir. Obrigado, acho que estava me atrapalhando já. Pensando desse jeito me atrapalha. Abre o caminho. Uma minorinha só que pode. Eu quero um restinho. Que eu pense e que o povo pense. Jesus é tudo. Se apaixonar por Ele. A gente está apaixonado pelos nossos ideais. Não, é por Ele. As minhas homilias, as minhas pregações, eu também aprendi com esse homem. É Ele, Jesus, que a gente tem que esperar, e mais ninguém. Amém, irmãos? Amém. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte Que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus E o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente
É o amor do Senhor. É o amor de Deus. Fala na outra estrofe lá, vai lá. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Olha aí o momento das aflições. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. É Jesus no novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente. Pra frente é o amor de... Não dá, não dá, não dá, não dá, vai. Não dá mais pra negar. O mar é o Senhor Deus. O barquinho sou eu. E o Espírito Santo, vento forte que me leva pra frente. É o amor de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santa Luzia, rogai Rogai por nós. Podemos sentar, irmãos? Obrigado, você levantou para Deus.